Olá, queridas seguidoras. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os fios de sustentação. Ultimamente a gente tem visto muito se falar sobre esses tipos de fio, às vezes levam o nome de lifting imediato ou facelifting delivery, em alusão a essas entregas de comida rápida, na qual você tem então o efeito da tração, o efeito como se fosse uma cirurgia de face sem os cortes, já o resultado quando você está ali no consultório imediatamente e sem toda aquela questão do pós-operatório, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do que são esses fios. Alguns desses fios já existem no mercado há muito tempo. Na verdade, você já deve ter ouvido falar no fio russo, você já deve ter ouvido falar no fio búlgaro, tá? E eles já são usados há muitos anos na cirurgia plástica, na dermatologia. Só que eles tinham um grande problema, eles têm um grande problema, porque eles são feitos de um material que não absorve. Esse material, ele depois de ter perdido o efeito da tração, eles continuam ali sobre a pele. Isso pode, dependendo da localização onde eles estiverem sobre a pele, às vezes destruir, então sair na pele, a paciente acha que está com uma espinhazinha, pode ser um fiozinho saindo ali na pele. Ou um outro grande problema é que se essa paciente depois for submetida a uma cirurgia, eles podem atrapalhar um pouco o cirurgião que a estiver operando. Então, o grande pulo do gato hoje desses novos fios de sustentação, e por isso se voltou a falar muito sobre eles, é que agora esses fios de sustentação eles estão sendo desenvolvidos com um material que se absorve. O paciente consegue absorver ele totalmente, não deixando nenhum resquício sobre a pele depois de terminada essa função de tração. Então, é um grande diferencial dos fios. E também se descobriu que esse material que faz ser absorvido, ele estimula o colágeno. Isso faz com que aquela pele, o local onde foi aplicado, melhore a qualidade. Então essa pele ganha um viço melhor, ganha uma elasticidade melhor, além do efeito da tração, o efeito do lifting, que a gente chama, naquele local. Tá? É um procedimento também muito tranquilo, é um procedimento que a gente faz no consultório, que demora entre 20 a 30 minutos, sob anestesia local. O paciente tem os botãozinhos anestésicos nos locais onde o fio entra e onde ele sai, então não tendo aquela necessidade de um aparato cirúrgico, o paciente ter que internar, o paciente volta às atividades normais no dia seguinte, então o paciente no dia seguinte pode trabalhar normalmente. Tá? A única coisa que eu particularmente peço é que os pacientes em torno de 15 dias não façam atividades físicas, tá? Para não mexer muito com a mímica da face, mas depois disso elas estão liberadas para as atividades normais. E logo depois de feito o procedimento, a gente já tem esse efeito do lift imediato. Então esse é o grande barato do procedimento. O paciente já sai do consultório, assim como o preenchimento, por exemplo, a gente não precisa esperar um tempo para fazer efeito, ela já observa essa melhora daquele local logo feito o procedimento. Então é um grande barato por causa disso. Tá? Esses fios, então, como eu disse, eles são feitos de ácido polilático. Esse ácido polilático ele é absorvido e ele estimula o colágeno. Existem várias marcas no mercado, as mais conhecidas, o Silhouette, o Fio Bella, o Mint, tá? Que vão ter exatamente esse tipo de absorção, e cada um deles tem as suas peculiaridades e suas aplicações. Bom, apesar de ser uma maravilha, de às vezes não ter a necessidade daquela paciente submeter à cirurgia, esse tipo de procedimento não é para todas as pacientes. Aquelas pacientes que vão ter o melhor resultado são aquelas pacientes que têm uma flacidez de leve a moderada, mas aquele início de moderada. Aquela paciente que ainda tem uma dúvida de uma indicação cirúrgica ou esperar um pouquinho de tempo a mais. Então o fio serve exatamente para a gente conseguir postergar um pouquinho mais a cirurgia dela. Tá? Porque o fio ele não tem uma força de tração. Se a pele for muito flácida, aquela tração, aquela distribuição da pele no vetor tracionado, na direção tracionada, quanto mais pele, mais enrugado. E aí o fio não é uma boa indicação, porque essa pele ela tem que ser retirada. Então talvez essa paciente tenha uma flacidez um pouquinho mais acentuada, ela é uma boa candidata à cirurgia e não aos fios. É claro que a paciente que tem uma flacidez moderada a intensa, ela pode se beneficiar do fio, se ela não quiser sofrer uma cirurgia, se ela não quiser
ter todo aquele pós-operatório, ou os cortes ao redor da orelha, ela pode submeter, mas a gente tem que sempre explicar que os resultados não vão ser tão bons quanto uma paciente que tem uma indicação ideal. Tá? A durabilidade do fio ela vai durar em torno de 1 ano e meio a 2 anos. O que vai depender muito dessa durabilidade maior é como a paciente cuida da pele. Isso é o pulo do gato, isso é uma coisa muito importante. Aquelas pacientes que têm um cuidado maior, que fazem outros procedimentos também para melhorar a qualidade da pele, como o Botox, para diminuir a contração muscular, os preenchimentos que também melhoram essa sustentação e melhoram a estruturação da pele, dando uma volumização maior, os peelings, os lasers que melhoram a qualidade da pele, todos eles vão melhorar essa qualidade na pele como um todo, melhorar a textura, melhorar a elasticidade, melhorar o viço daquela pele, e com isso as pacientes vão ter um resultado num prazo muito maior do que aquela paciente que não cuida da pele. Mas é claro que até a paciente que não cuida da pele direito, ela vai ter o seu resultado, mas talvez um pouco mais encurtado durante esse tempo. Mas ela vai ter o resultado e vai ter o resultado imediato logo depois do procedimento. Então, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa sobre esse procedimento ou sobre alguma coisa de cirurgia plástica, você também pode deixar os seus comentários aqui, entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, que eu vou responder vocês no meu WhatsApp, no meu Instagram, também no meu Facebook, que vai ser um prazer responder vocês e tirar todas as suas dúvidas. E se vocês quiserem vir fazer aqui uma visita, conhecer o consultório, tomar um café comigo e esclarecer as suas dúvidas pessoalmente, no nosso link aqui, a gente tem, na nossa bio, a gente tem o endereço do consultório, os nossos telefones, para você entrar em contato direto comigo e vir fazer uma visita pessoalmente, viu? Deixo aqui então para vocês uma boa noite e um grande abraço para vocês e até o próximo.